Olá, que maravilha ter a companhia de todo mundo para mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai destrinchar um tema simplesmente fascinante. Como é que uma simples reunião bem no meio da semana consegue se transformar numa verdadeira jornada com um significado tão profundo? A ideia é olhar bem de perto, analisar a fundo mesmo toda aquela arquitetura intencional que existe por trás de um momento de adoração coletiva. Então, bora mergulhar direto nisso. E a nossa rota de hoje está dividida em 5 partes rápidas. Primeiro, o mapa da jornada espiritual, depois, preparando o terreno sagrado, o coração da adoração, a aterrissagem suave e, para fechar, como a estrutura traz liberdade. E olha, o que a gente está vendo aqui não é uma mera agenda de compromissos ou uma listinha de tarefas, tá? É literalmente um mapa cuidadosamente desenhado para conduzir essa jornada espiritual passo a passo. Então, vamos à seção 1, o mapa da jornada espiritual. Afinal, toda grande jornada precisa ter aquele ponto de partida físico bem estabelecido, né? Para ancorar nossa análise no mundo real, a gente começa olhando para o local exato onde toda essa experiência meticulosamente planejada acontece. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Leão de Judá, que fica lá em Porto Velho, no estado de Rondônia. É justamente nesse espaço físico que o roteiro do culto de quarta-feira ganha vida e vira algo muito, muito maior do que só um simples encontro na rotina da comunidade. E sabe o que é super legal? Por trás de cada detalhe que rola lá dentro, tem o suor de uma equipe mega dedicada. Todo esse material que baseia a nossa exploração de hoje foi organizado pela própria equipe de comunicação da igreja. Isso deixa super claro que existe uma arquitetura muito pensada por trás de cada momento do culto. Não tem nada aleatório ali. Cada passo prepara o terreno para o que vem a seguir. O que nos leva à nossa sessão 2. Preparando o terreno sagrado. Porque o comecinho do encontro nunca é só aquele boa noite formal para quem está chegando da rua. Pelo contrário, é um instante explícito de consagração, o momento exato de ajustar a atmosfera e entregar o peso da semana inteira na mão de Deus. Essa abertura funciona basicamente como um processo de 3 etapas bem lógicas. É tipo um funil mesmo. Começa lá no acolhimento geral, mais amplo, aí avança para o louvor coletivo com todo mundo cantando junto e culmina na oração de joelhos. Ou seja, o foco vai afunilando. Sai daquele coletivo agitado lá de fora, vai filtrando as distrações do dia a dia até chegar numa entrega super íntima e individual. Só que, para esse funil funcionar com perfeição, a escolha das músicas precisa ser altamente intencional. E ela é. Títulos como Falar com Deus e Nasce em Mim, com certeza não são escolhidos na sorte. Essas canções são ferramentas de curadoria musical colocadas ali naquele momento exato, justamente para facilitar essa conexão direta e deixar os corações totalmente prontos para a jornada que está só começando. Aí o grande clímax de toda essa preparação é a oração de joelhos. O simples ato físico de se ajoelhar age como um símbolo poderosíssimo de humildade. É um momento de buscar ativamente a presença do Espírito Santo, o que aprofunda de um jeito drástico o clima de reverência antes de seguir em frente com a reunião. Bom, com o terreno sagrado devidamente preparado, a gente entra na seção 3, o coração da adoração. É aqui que a comunidade respira junta de verdade e onde a intenção se transforma em pura ação e união. O mais bacana dessa etapa é que ela abre um espaço total para ação comunitária, com testemunhos, pedidos de oração e agradecimentos. Isso cria uma conexão gigantesca, muito real entre as pessoas que estão ali. E tem um detalhe de produção fantástico nisso tudo. O roteiro pede uma musiquinha de fundo bem suave durante essa parte. Isso ajuda demais a manter aquele clima de intimidade intacto, sem quebrar a sintonia de quem está compartilhando as alegrias ou as dores. Logo na sequência, entra o momento dos dízimos e ofertas. E aqui tem uma mudança de perspectiva muito interessante. Em vez de tratar isso como uma mera obrigação financeira ou administrativa, a igreja transforma o ato numa expressão clara de gratidão e fidelidade. É uma mudança de chave vital, não é? Transformar algo tão prático num momento de confiança naquele que provê, mantendo o espírito de adoração contínua. E aí, logo antes do ensino principal da noite, rola o que dá para chamar de ponte musical. É um louvor especial, super bem posicionado como um último momento de entrega. A função principal dessa ponte é literalmente limpar a mente e abrir o espírito da galera. É aquele toque final, aquela preparação essencial antes de seguir a mensagem. E então chegamos ao sermão em si, o grande ponto alto da noite. Mas, parando para pensar um pouco, numa comunidade tão viva e tão engajada, fica a pergunta:
Afinal de contas, quem é que entrega a mensagem principal? Quem fica com a baita responsabilidade de nutrir a fé de todo mundo ali presente? E a resposta para isso revela muito sobre a força da congregação. A responsabilidade é totalmente compartilhada. Quem vai pregar na noite pode vir de vários departamentos diferentes da igreja. Isso prova que é uma comunidade extremamente ativa, onde o dever de ensinar não fica concentrado nas mãos de uma só pessoa, mas é distribuído. Todo mundo participa da edificação de todo mundo. Agora, depois de uma mensagem forte, a jornada precisa ir chegando ao fim. Vamos à seção 4, a aterrissagem suave. Porque, convenhamos, planejar um bom encerramento é tão vital quanto criar um bom começo. É isso que garante que o significado do encontro não evapore no momento em que a pessoa pisa na rua. E para que essa aterrissagem seja realmente impecável, o cuidado técnico é a chave do sucesso. A gente apresenta aqui o jovem Cássio, coordenador de sonoplastia lá da comunicação. É esse rosto aí, com esse trabalho super meticuloso de áudio, que garante que o fim do culto não seja aquele corte abrupto e sem graça. A técnica acaba sendo humanizada para criar uma transição incrivelmente gostosa de volta para a realidade. E essa saída é pensada direitinho, num processo de 3 passos certeiros. A coisa toda começa com uma música mais reflexiva, para a galera conseguir assimilar tudo o que acabou de ouvir. Depois vem a oração final que sela a experiência. E aí sim a música de saída. É uma caminhada que garante uma conclusão super serena, devolvendo a comunidade para a rotina com o coração em paz. Mais uma vez, a intencionalidade nas músicas salta aos olhos. Canções de saída, com temas como Em Paz Eu Vou ou Permaneça em Mim, são escolhidas a dedo para prolongar o estado de adoração. A grande sacada aqui é não deixar o culto trancado dentro do prédio, mas fazer com que a mensagem viva ecoe muito além das portas da igreja. Tudo isso que a gente viu até agora desemboca na nossa última sessão, a sessão 5, a estrutura traz liberdade. Esse é o conceito que consolida toda a análise que fizemos hoje. Lá no documento original de planejamento, o roteiro do culto fecha com um versículo muito bonito do livro de Isaías. Ele funciona como o chamado superpoderoso que reafirma o grande propósito da noite. É um lembrete sobre o quão essencial é você criar intencionalmente um tempo e um espaço na agenda caótica da semana para priorizar Deus. É sobre fazer do sagrado uma prioridade real. E analisando a anatomia desse encontro todo, a grande lição fica evidente. A estrutura não serve para engessar ou limitar a experiência de jeito nenhum. É exatamente o oposto. Sabe as margens de um rio? É isso que o planejamento é. São essas margens firmes e bem definidas que permitem que a água flua com muito mais força, mais direção e, principalmente, mais liberdade. O que nos deixa com uma reflexão final incrível para fechar o assunto. Se um cuidado tão meticuloso com planejamento de luz, áudio e estrutura consegue transformar uma reunião comum de quarta-feira numa experiência de adoração tão profunda, como será que usar esse mesmo poder da intencionalidade poderia transformar a rotina do nosso dia a dia, hein? Como seria desenhar jornadas com mais significado na nossa própria vida? Fica aí a provocação para inspirar a semana. Muitíssimo obrigada pela companhia nessa exploração de hoje e a gente se vê na próxima.